E aí, gente, tudo bom com vocês? Está começando mais uma aula e nesta aula iremos falar sobre as consequências do pecado e sobre que tipo de fruto Adão e Eva comeram. Pois bem, antes da entrada do pecado, Adão e Eva tinham um relacionamento muito perfeito com Elohim. Após a entrada do pecado, este relacionamento foi interrompido. Pois é, então o pecado ele afetou o relacionamento que eles tinham. Antes da entrada do pecado, Adão e Eva eles tinham uma natureza santa e irrepreensível. Após a entrada do pecado, eles tiveram uma natureza corrupta. Quando eu falo corrupta, eu falo impura. Terrível isso. Antes da entrada do pecado, Adão e Eva eles não sofriam dores e nem morte em seu corpo. Após a entrada do pecado, eles passaram a sentir dores e sentiram a morte. O pecado ele afetou o meio ambiente. Paulo disse que a terra geme devido à entrada do pecado. Isso é muito sério. A terra geme com terremotos, guerras, pestilência, caos e por aí vai. Tudo isso devido à entrada do pecado. Deus havia decretado, pela desobediência de Adão, que a terra entraria em caos devido ao que ele cometeu. Mas preste atenção nisso aqui porque isso é importante. Porque toda essa consequência devido a um fruto que Eva mais Adão comeram. Que tipo de fruto é esse? Existe uma explicação para isso. Gente, preste muita atenção agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou pegar minha Bíblia aqui e vou ler para vocês em Gênesis capítulo 3 e verso de número 3. Veja bem, gente, veja bem isso daqui. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis para que não morrais. Gente, que fruto é esse? Existe um mito, e o mito é que este fruto é uma maçã. Será que este fruto é uma maçã mesmo? Como foi que esse mito da maçã surgiu? No tempo da igreja primitiva havia um homem por nome de São Jerônimo. São Jerônimo, ele traduziu a escritura em latim pela tradução Vulgata Latina. E São Jerônimo, no idioma latim, ele errou em Gênesis, capítulo 3. Qual foi o erro de São Jerônimo ao traduzir a escritura? Existem duas palavras no latim que, se não prestarmos atenção, erramos gravemente. A primeira palavra em latim se chama malum. Tá vendo aqui, gente, ó? Malum. A segunda palavra em latim é malus. Malus. Malum e malus. A diferença é pouca. E foi nisso que São Jerônimo errou. Preste atenção. Malum significa mal. E malus, macieira. O que deveria estar em Gênesis, capítulo 3, era esta expressão no idioma latino, que foi traduzido por São Jerônimo. Mas ele colocou malus, que no caso é macieira, maçã. É por isso que esse mito surgiu.
O fruto era uma maçã? Claro que não, gente. Isso é muito errado. Só que quando a gente entra no idioma original, que no caso é o hebraico, a gente vê que é totalmente diferente. Me explica, Felipe. Veja bem, gente, veja bem. Está escrito aqui, ó, fruto da árvore que está no meio do jardim, parte B, do versículo ao qual lemos agora há pouco. Eu coloquei este versículo aqui em hebraico. Peri eitz agam, em hebraico. Está aqui em hebraico, transliterado em português. Preste atenção. A palavra maçã, no hebraico, é esse nome aqui, gente. Tapuar. Tapuar. Preste atenção. Este nome aqui não está escrito aqui. E aí, gente? De quem é o erro? O erro é de quem traduziu dizendo que era uma maçã. Mas não é. Não é. Não é. Então preste atenção. Preste atenção nisso aqui. Pere significa fruto. Eitz significa árvore. Agam significa jardim. Fruto da árvore que está no meio do jardim. Não comerás, nem tocareis para que não morrais. A pergunta é, que fruto é esse? Existem algumas especulações concernente a esse fruto. Alguns dizem que era o fruto proibido, ou seja, que Eva teve relações sexuais com uma serpente. Bom, eu não vou levar muito esse assunto a sério, porque temos pouco tempo. Mas preste atenção. Preste atenção. A primeira árvore que aparece nas Escrituras é chamada de figueira. Preste atenção. Por que, Felipe, figueira? Quando Adão e Eva pecaram e perceberam que estavam nus, eles pegaram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Tá prestando atenção? Pois é. Quais são os frutos que a figueira produz? Para você que não sabe, existem 750 espécies de figueiras. A figueira, ela produz figos. Figos. Isso mesmo. A figueira produz figos. São os frutos que ela dá. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante e sério. Figos. Gente, existe uma especulação que este fruto que Adão e Eva comeram era um fruto que deixaram eles bêbados. Isso mesmo. Um fruto que deixaram eles bêbados. E após deixar eles bêbados, ocorreu um carnaval. Quando eu falo carnaval, me refiro a carne. Carnaval. Dentro daquele jardim. Foi quando o pecado entrou. Foi quando a desobediência veio, porque Deus tinha colocado, estabelecido um limite, e Deus disse não, mas o homem cometeu. Então este fruto é uma especulação. Dizem que deixaram eles bêbados. E aí começaram a cometer coisas que eles não sabiam
que era errado. Pois quando Deus criou o homem, natureza santa, irrepreensível, o homem ele não tinha consciência do certo ou errado. Então o fruto abriu os olhos para o que era errado e para o que era certo, causando-lhe a queda, e dando início à entrada do pecado. Vocês estão prestando atenção? Não tem nada a ver, gente, com maçã. Não tem nada a ver com maçã. Não tem nada a ver. Se você pegar uma Bíblia hebraica e ler, você nunca vai encontrar essa expressão aqui. Em Gênesis 3, nunca. Agora você vai encontrar essa aqui, Peri Eitz Hagan, fruto da árvore que está no meio do jardim. Que fruto é esse? Era maçã? Não. Foi o sexo que Eva teve com a serpente? Não. Que fruto é esse? Gente, o mais correto de se acreditar é neste fruto aqui. Neste fruto. Que deixaram Adão e Eva bêbados, causando-lhes a consciência do que era errado e do que era certo. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Então a primeira árvore, a árvore da vida, ninguém sabe quais são os frutos. Espiritualmente sim, fisicamente não. A árvore do conhecimento, ninguém sabe qual é o seu fruto. E tinha várias árvores. Só que Deus disse, da árvore do conhecimento não comereis. Que árvore é essa, gente? Possivelmente era esta árvore aqui, que deixou Adão e Eva bêbados, causando-lhe a consciência do que é errado e do que é certo. Mas Felipe, eles não poderiam saber do que era certo e do que era errado? Deus criou eles com a natureza perfeita, santa, irrepreensível. Saber o que é errado, até sabia. Ele sabia que era errado, ele disse, mas Deus disse para não comer. Mas ele comeu, então ele sabia que era errado. Só que ele não sabia o que era o pecado. E tem muita gente confundindo isso. Se Deus estabeleceu um limite para aquilo, eu tenho que estar dentro do limite estabelecido por Deus. Se eu ultrapassar, eu sei que é errado. E eu sei que eu desobedeci a ordem de Deus. E esta ordem causou algo universal. Universal. Não foi algo local, foi universal. Causando isso aqui, gente. Em todo mundo. Relacionamento interrompido, natureza impura, corpo, sofrimento e morte, a terra geme. Terrível isso, né? Mas é a verdade. Então espero que esta aula tenha ajudado vocês, porque este mito aqui, gente, é um mito que foi criado por São Jerônimo e é um engano. Então não levem isso a sério. Você viu aqui que as palavras foram trocadas. Latim, hebraico, não está. O correto é esse aqui, ó. E o fruto, o que se sabe, a especulação que chega mais perto é essa aqui. Que Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus.